Olá, pessoal. Boa noite para você que está aí nos assistindo, acompanhando aqui mais um episódio do Pod da Prefis. E lembrando, a gente voltando hoje, dia 29 de outubro, dar os parabéns. Ontem, dia 28, foi dia do servidor municipal, federal, estadual. Então, a todos vocês, servidor, presta serviço aqui na Prefeitura de São Sebastião, meus parabéns e obrigada pelo trabalho de todos que nos ajudam a estar aqui hoje também, aqui na apresentação do Pod, né, Rafa? É isso aí, Marinha. Após feriadão aí, né? Voltando aos trabalhos. E é importante isso que você destacou. Servidor público aí que atua sempre à frente para entregar o melhor para a população, em prol, né, do povo sebastianense. Parabéns, não só aos servidores aqui municipais, mas aos servidores de todo o país, em nível estadual e também federal. E vamos para mais um episódio especial aqui do Pod da Prefis. Mas antes da gente apresentar a nossa convidada, vamos falar, né, sobre se inscrever aqui no canal da Prefeitura de São Sebastião, o canal no YouTube, onde tem conteúdos exclusivos produzidos pelos profissionais aqui do Departamento de Comunicação da Prefeitura de São Sebastião. São conteúdos exclusivos, tanto vídeos que vocês queiram acompanhar, como também vários outros tipos de conteúdo. Você pode encontrar tanto no site, como também nas nossas redes sociais. E se você quer participar aqui diretamente com o Pod da Prefis, com a nossa equipe, aponte agora o seu celular para o QR Code que aparece na sua tela, para você enviar sugestões, também críticas construtivas e também perguntas para os nossos convidados. E a sua participação é essencial e muito especial para nós, né, Mara? Exatamente. E agora vamos iniciar, né, essa noite de quarta-feira, um bate-papo com a secretária da Educação, a Marta Braz, nossa convidada sempre muito especial aqui com a gente, porque sem educação a gente não é nada, né, Marta? Boa noite, seja Fato. bem-vinda. Boa noite, Mara. Boa noite, Rafa. Muito obrigada pelo convite. É um prazer, uma satisfação estar aqui falando de educação com vocês. É isso aí. E hoje, por que que a gente trouxe a Marta? Porque a gente gostaria que ela falasse sobre uma ação que é muito importante, que são as escolas integrais. São Sebastião já tem bastante escola integral. Como é que tá? Como que funciona? Qual que é o diferencial? Olha, São Sebastião está conseguindo cumprir a meta estabelecida no Plano Nacional de Educação, que diz, né, que versa que 25% dos alunos e 50% das unidades escolares atendam em tempo integral. E nós temos também uma legislação, né, uma lei federal, que determina que os municípios e os estados se organizem com as escolas em tempo integral e uma portaria que organiza, né, que nos orienta como organizar as escolas. E a gente tem percebido que esse avanço tem trazido uma riqueza no aprendizado dos nossos alunos. Então, nós já vínhamos numa construção de todas as creches, né, que são os alunos que estudam de 0 a 3 anos em tempo integral. Então, em 2022, nós não tínhamos mais nenhuma unidade de creche atendendo de forma parcial, nós fomos ampliando esse atendimento e nós passamos agora para a educação infantil, que é 4, 5 anos, também nessa construção de tempo integral. Num primeiro momento, né, no ano de 2024, nós conseguimos no ano de 2024, nós conseguimos atender 3 escolas em tempo integral. E este ano, nós conseguimos ampliar mais 6 escolas em tempo integral. E já estamos em estudo para ampliar na Costa Sul mais de 3 a 4 escolas também em tempo integral. Então, é um processo gradativo, é um processo que a gente vem ampliando o atendimento desses alunos para que a gente consiga, de fato, ter uma educação integral, uma educação responsável e uma educação que não trata só da matriz curricular, da matriz comum, mas que são as disciplinas de português, matemática, história, geografia, mas também meio ambiente, saúde, socioemocional, atividades lúdicas, culturais. Então, a gente tem possibilitado nas escolas de tempo integral esse trabalho integrado para os nossos alunos. E esse desenvolvimento tem sido assim fantástico. Por quê? Porque os alunos são protagonistas do seu saber. Eles vão
eles podem atuar, eles vão mão na massa. Então, aquele aluno que se destaca em leitura, por exemplo, ele participa de projetos como o projeto de leitura na Onda da Leitura. Aquele aluno que se destaca em teatro, ele participa do projeto Jovens em Atuação. O aluno que se destaca em questão do meio ambiente, ele participa de ações como regeneração, como é o viveiro. Então, a gente tem uma gama de possibilidades para aquele aluno, dependendo da sua habilidade inicial, ele conseguir se desenvolver de forma prazerosa. Muito legal, porque aproveita o tempo desse aluno, né? Enriquece o conhecimento. Acho que isso é E de uma forma fundamental. dinâmica, né? Isso. Incluindo assuntos de interesse dele. Isso que é muito legal, né? É que às vezes a questão da grade, essa questão do velho ensino, né? Que diziam que você ficava muito preso àquela grade de ensino. E essa forma da escola integral acaba desprendendo um pouco disso também. Isso, você traz o protagonismo para esses alunos, né, para esses jovens. Ele não é mais só o receptor da informação, ele consegue ter uma sala de aula invertida onde ele vai agir sobre esses temas que é extremamente pertinente ao seu dia a dia. E o que a gente percebe também? Um melhor estímulo para esses alunos. E quando ele está estimulado, quando ele faz alguma coisa que ele vê sentido, vê significado, ele consegue se apropriar melhor. E isso quem diz é a neurociência. A neurociência vem trazendo estudos que comprovadamente demonstra que aquele aluno que tem mais de estímulo desde cedo, ele se torna um estudante melhor, né, aí na sua trajetória acadêmica. E, fatalmente, ele vai ser um adulto melhor para atuar na sociedade. Então, a gente tem alcançado, sim, com muita responsabilidade, não é qualquer espaço que a gente tem colocado esses alunos para fazer as atividades, a gente tem todo o cuidado de ter uma sala de aula, ter espaços diferenciados, aula de robótica, horta nas escolas. Tem escolas que são à beira-mar. Esses alunos, eles têm ali uma parceria com os ranchos de pescadores, então eles vão ali fazer uma pesquisa, fazer essa integração quando os pescadores chegam com as suas canoas, com os seus pescados. Isso é uma vivência para a vida desses alunos. E eles levam isso também para suas casas, né? Porque quando ele leva a importância de uma horta, quando ele leva a importância de uma educação, uma alimentação saudável, ele também está afetando, ele está impactando toda a sua família. E isso que é o legal. E um depoimento que eu recebi de uma diretora de escola, que eu achei fantástico, foi uma devolutiva que ela teve do bairro, da unidade de saúde do bairro, onde disse o seguinte: olha, a impressão que nós estamos tendo, e nós já estamos contabilizando isso, as crianças estão vindo menos ao posto de saúde. Que Por legal. quê? Por conta da alimentação que ela recebe na escola. São 5 refeições, extremamente balanceada para cada faixa etária, e esse aluno, ele estando ali, ele acaba... Às vezes em casa ele não come um legume, ele não come uma fruta, mas quando está ali no ambiente escolar com os colegas, ele acaba experimentando e gostando e mudando os seus hábitos. E isso está impactando na saúde deles. Não é que eles não comam em casa, mas na escola ele come de forma balanceada, com os nutrientes necessários para aquela faixa etária. E isso está tendo impacto na saúde dessas crianças. Olha, Muito que importante demais. isso, né, Rafa? Muito importante, porque às vezes a gente acha que é só comer, arroz, feijão e alguma coisa, e falta, né? Falta aquela vitamina, falta aquele nutriente, principalmente porque são crianças que estão em desenvolvimento. Exatamente, Mara. Muito bom. Eu fiquei muito feliz com esse depoimento. Então, isso já demonstra o impacto que a escola em tempo integral está trazendo para os nossos alunos. Sem contar aquela necessidade que os pequenos tinham de ficar na tela, ficar ao celular. Hoje, ele já consegue fazer outras atividades, outras brincadeiras, sem precisar usar só o celular ou só a televisão. Então, eles têm bolinha de sabão, que eles acabam brincando, amarelinha, fazer algum jogo de memória, alguma atividade que vai desenvolver o seu intelecto de uma forma
de uma brincadeira, de uma forma lúdica, mas sem precisar estar a todo momento na tela. Isso também é um ganho, porque quanto mais tempo ele passa desenvolvendo essas atividades dentro da escola, ele se afasta do celular, que também a ciência já vem demonstrando que isso está trazendo um prejuízo mental para essas crianças que estão em desenvolvimento. É verdade, é um tema importante para se discutir, né? Porque as crianças cada vez estão tendo acesso mais jovem, né, às telas. E é fato que, além de fazer mal para a visão, para o desenvolvimento do cérebro, já foi comprovado também que é um fato. Mas é um desafio também a escola integral para quem gere, né? Mas é uma forma de também, além dos pais terem mais tempo para trabalharem ali, querendo ou não, também enquanto os filhos estão na escola, também tem a oportunidade dada aos professores também, né, secretária, nesse sentido. Porque, querendo ou não, é um período maior, são mais professores contratados e vai fomentando a educação de devida forma. A questão da empregabilidade, né? Sim. Nós precisamos contratar mais professores para poder atuar com uma carga horária maior com esses alunos. Os pais que precisam trabalhar, né? Precisam deixar os seus filhos para poder trabalhar. Muitas vezes ele fica ali com o irmão mais velho, ou com o vizinho olhando, ou brincando na casa de um parente, né? Ou muitas vezes algum vizinho fala, olha, deixa as crianças aqui, eu cuido deles enquanto vocês vão trabalhar. Então a gente fica preocupado também com a questão da vulnerabilidade social, né? Estando na escola, a gente sabe que essas crianças estão bem cuidadas, bem orientadas, bem alimentadas e aprendendo coisas boas, porque eles aprendem, Rafa. Sim. Eles aprendem tanto o que é bom como o que é ruim. Então é só eles estarem ali expostos, né? E aí o que eles vão absorver é o que eles vão levar para a vida deles. Então, de fato, esse programa, né, essa política pública de escola em tempo integral, eu acho que não é uma política momentânea, mas sim necessária para que todos os estudantes consigam resolver, consigam aprender na idade certa. Veio para ficar. E você falou uma coisa interessante com relação às brincadeiras, porque nós, hoje, com certeza, você lembra da época que você pulava amarelinha, bolinha de sabão, jogava peão. É bom demais, né, Mari? Memórias afetivas que ficam, né? Isso eu acho que é muito interessante, porque quem não passa no local, a gente já viu experimentos, a pessoa tá pintada na rua, ela olha para um lado, olha para o outro, vai lá e pula amarelinha, né? Acho muito legal isso. Muito legal. E também o contato com a natureza, né? A gente precisa também, cada vez mais, possibilitar isso para os nossos jovens e para as nossas crianças. Então, a gente tem o Viveiro Municipal, que é sensacional, está muito bem organizado para que os nossos alunos participem, organizem. E, nossa, Mara, bebe um pouquinho de água. Bom, falando do nosso viveiro municipal, é uma sala de aula aberta, onde os alunos podem verificar a questão da natureza, do meio ambiente, dos animais, das plantas. E esse convívio tem que ser um convívio harmônico. Ele precisa aprender desde cedo o impacto do que cuidar da natureza pode trazer para suas vidas. Com certeza. E eu queria até destacar aqui, Marta, as escolas hoje que fazem parte do projeto de período integral e que vocês também fizeram uma pesquisa antes da implantação com os pais, né? Nós temos aqui a EMEI Algodão Doce no Pontal da Cruz, Chapeuzinho Vermelho no São Francisco, a Meire Vasques no Itatinga, Pingo de Gente no Morro do Abrigo, Reino da Alegria Topolândia, Mundo Encantado no Canto do Mar, Bolinha de Sabão em Toque Toque Pequeno, Arco-Íris em Barequeçaba e Sonho de Criança de Barra do Açaí, que é essa em parceria com o Instituto Verde Escola. Essa questão que você falou da pesquisa, né, que foi feita junto aos pais, é importante também para saber se eles, né, tinham condições de aderir, dessa questão da criança ficar mais tempo dentro da escola. Isso, Mara, a gente tornou, né, um processo extremamente democrático e totalmente
organizado, né, com documentação, para que a gente pudesse, de fato, tomar uma decisão assertiva. Então, em 2023, nós já começamos a elaborar um material, como que seria, estudar a legislação, para a gente poder, de fato, começar a anunciar que nós faríamos essa adesão. Depois disso, em 2024, nós fizemos uma pesquisa com os pais naquelas escolas que nós mapeamos que teria espaço físico suficiente para atender os alunos em tempo integral. E foi ali uma média de 85% a preferência dos pais. Entre uma escola e outra, nós tivemos escolas com 70%, mas nós tivemos escolas com 95%. E o que a gente observou? Os bairros mais populosos, a gente percebe a necessidade dessas famílias em sair, ir trabalhar e deixar os seus filhos num lugar seguro, né? Porque muitas vezes eles podem até ficar brincando na rua, mas hoje em dia a gente sabe que não é uma segurança deixar ali um grupo de crianças pequenas brincando em frente às suas casas, nas ruas, né? Antes na escola do que na rua, né? Exatamente. Quebrando esse tempo ocioso também, porque eu acho que o que acaba atraindo eles para as telas é isso também, né? Exatamente, Rafa, porque se ele não tem uma opção, o celular está à mão. Então, é a opção mais rápida e mais fácil. E a gente sabe que muitas vezes os conteúdos não são conteúdos benéficos para o desenvolvimento dessa criança que está em pleno desenvolvimento. Sim. Sem contar, né, os professores também. Eu percebo o engajamento deles nas formações, em verificar alternativas para as suas aulas, em diversificar as suas aulas. E isso é um movimento muito bacana, porque ele não pode ficar ali o tempo todo sendo só uma pessoa que está passando informação para esse aluno, né? A gente já está, desde pequeno, criando uma criticidade nesses alunos que eles querem saber o porquê. E os professores, eles têm que saber como responder para aquela faixa etária, o porquê ele está aprendendo isso, o porquê ele precisa saber isso, o porquê que ele precisa pesquisar aquilo. Então, é um movimento não só entre os alunos, mas também entre os professores e as famílias, porque muitas vezes a família precisa estar junto para ela compreender a proposta e aí sim dar continuidade em casa. É verdade. Nossa, é muito legal. É muito bacana essa interação mesmo, porque a família e os professores estão com um acordo ali, porque os dois cuidam da educação. O né, mesmo da objetivo, cuidar das crianças. O único objetivo que professor e família têm é um objetivo comum, que é desenvolver e cuidar dessas crianças. Mas, Rafa, esse ano a equipe técnica da secretaria, que é do cadastro de alunos, que são os supervisores, eles já começaram a fazer os estudos para ver qual escola a gente teria a possibilidade, teria espaços para poder ampliar para 2026 mais escolas em tempo integral. Por quê? O movimento agora está sendo inverso. Agora os pais querem. Né? Então a gente tem uma lista de espera de desejos de pais que querem matricular os seus filhos em tempo integral. Então significa, isso é um indicador, significa que deu certo. Significa que as pessoas que estão estudando em tempo integral têm valorizado esse tipo de trabalho, né? Tanto dos professores como dos diretores das escolas, com todos os desafios, com todas as dificuldades que a educação enfrenta, porque toda mudança gera um desconforto, né? A gente precisa também está implementando novas práticas e é complicado quando você tem que sair da sua zona de conforto e colocar mais práticas diversificadas ali para os alunos. Mas isso é muito interessante, significa que os alunos hoje em dia, eles não aceitam mais qualquer coisa. Eles precisam ter ciência do porquê que eles estão aprendendo isto ou aquilo. E isso é muito bacana. É isso aí, faz a diferença, Faz né? a diferença, Tá fazendo essa diferença e eles sentem isso aí. É um modelo, né, de educação que está sendo trabalhado e é muito bacana. E isso que eu queria destacar, a prefeitura segue investindo tanto em tecnologia como também, né, em recursos humanos aí para implantar cada vez mais escolas integrais, mas também importante a infraestrutura, a criação de novos espaços ou então reforma daqueles espaços que já existiam para cada vez
ter um alcance melhor, né, ou maior. Uhum. E, inclusive, vai ter inaugurações aí vindo, né, da nova creche e também da Escola Nair Ribeiro de Almeida, em Juqueí. Conta um pouco sobre esse espaço, que é um espaço que está criando uma expectativa muito grande na comunidade por ser uma obra que atende muitas pessoas, mas também por ser um prédio moderno, né, secretária? Olha, Rafa, é uma expectativa muito boa, porque de fato aquela comunidade sofreu, né, com a catástrofe que nós tivemos em 2023. A escola ficava na encosta e o morro desceu e a lama invadiu a escola. Então, foram momentos difíceis que foram passados em 2023, 2024 e 2025. Nós estamos conseguindo entregar essa obra, que é uma obra moderníssima Lindo, para. as imagens, Hã? gente. As Inclusive, a imagens, gente que já está coisa vendo linda. aí ó, as Que imagens. legal! Olha, a gente vai conseguir entregar para essa comunidade que sofreu, né? Mas que foi resiliente, que os alunos não desistiram e hoje já é uma realidade. Foi uma parceria que foi feita com o governo de estado, né? O governo de estado de São Paulo deu todo o suporte, fez toda a construção dessa escola, inclusive uma engenharia moderna, né? Porque ela é toda com madeira, tem uma parte ainda que é de alvenaria, mas a maioria ela é madeirada, e isso traz sustentabilidade, conforto térmico e acústico, e é totalmente moderna. Ó, eu fico imaginando o dia que esses alunos entrarem naquela escola, porque foi um sofrimento. Eles estudaram em 2 casas alugadas, meio período. Agora, eles dividem o espaço com a Escola Plínio, que o governo do estado também ofertou para a gente, mas assim, não é uma escola deles, né? Eles estão ali dividindo o ambiente com os alunos da escola do ensino médio. Sou muito grata por isso, porque senão eles estariam até hoje estudando em casas alugadas, adaptadas, mas nada como a gente ir para a nossa casa, né? Com certeza. Nada como a certeza. gente aproveitar todo esse espaço aí que foi muito bem planejado, muito bem equipado para poder recebê-los. Além de sala de aula, nós temos laboratórios, nós temos espaços de make, nós temos refeitório, cozinha muito bem adequada, quadra coberta, né, Nossa. que eles gostam muito. Então, eu também estou muito ansiosa, acho que mais do que os próprios alunos, de enxergar o olhar deles e fazer essa entrega juntamente com o prefeito Reinaldinho, que também deu todo o apoio, todo o suporte para que nós conseguíssemos montar, né, equipar essa escola com muita qualidade para que a gente entregue para os alunos Nair Ribeiro. E também a creche, né, porque Sim. nós temos um déficit de creche, porque é incrível o fluxo migratório ali para Camburi. É impressionante. Todos os dias chega pessoas para Camburi e todos os dias nós temos pessoas que ganham bebês. Todos os A dias. superpopulação da Costa Sul. Exatamente. Então, ali também uma creche totalmente equipada, moderna, estruturada, para a gente atender esses alunos e para a gente conseguir desenvolvê-los, principalmente os bebês. Ali, nós fizemos um estudo, nós vamos atender só bebê, Mara. Só bebezinho. Só bebê. Só bebê. Porque o volume de bebês ali na Costa Sul está incrível. E as mães cada vez mais procuram a creche. Primeiro, porque elas se sentem seguras em mandar os seus filhos ali para a creche. E segundo, que elas precisam trabalhar. Então, ao invés de pagar uma babá para ficar com 4, 5 bebês enquanto as mães trabalham, elas têm ali a segurança de ter um profissional qualificado para poder atender os seus filhos enquanto ela trabalha. Sem contar o cuidado, a alimentação, o desenvolvimento com brincadeiras. Então, a gente tem esse boom ali na Costa Sul. A partir de qual idade que a mãe, né, ou o pai pode escrever, né, para uma vaga na educação infantil, né, nesse primeiro ciclo aí de educação? Olha, Rafa, a qualquer momento, mas a gente sugere que seja a partir dos 6 meses,
Por quê? Tem a questão da alimentação, né, da amamentação, do aleitamento materno, tem a questão do vínculo afetivo com a família. Então, se antes dos 6 meses essa mãe não tem condições, aí é um caso de priorização, a gente analisa esses casos e recebe esses bebês. Mas o ideal é a partir de 6 meses. Quantas vagas vão ser abertas inicialmente, tanto na creche quanto na escola? Olha, não vai ser abertura de novas vagas, né? Vamos pensar que os alunos do Fundamental do Nair, que é do 1º ano até o 9º ano, que eles atendem todo o Fundamental, nós vamos ter a capacidade de atender 900 alunos. Hoje, na Escola Plínio, a gente atende de forma compartilhada uns 700 alunos. Mas nós temos alunos do 1º aninho, que foi ali para o Branca de Neve, porque não tinha espaços, então agora eles vão voltar para a Escola Nair. E nós temos alunos também que foram transferidos para outro bairro, a gente transporta, agora eles vão ter a possibilidade de voltar, que eles foram para Barra do Una, eles foram para Boracéia, eles foram para Camburi, eles foram para Boiçucanga, porque a escola não suportava atender todos esses alunos num único prédio, mas nós não deixamos de atender nenhum aluno, nós transferimos e ofertamos o transporte escolar. Agora eles têm a possibilidade de retornar para suas escolas, então a capacidade ali são 900 alunos. E a creche, nós temos uma casa adaptada, que não é o ideal, mas foi a necessidade do momento que nós alugamos para poder atender esses bebês. Hoje ela atende 90 bebês. Então, essa nova creche vai conseguir atender 200 bebês. Então, a gente tem ali, tem uma capacidade que vai mais do que dobrar para atender. Mas, falo para vocês, vai ser assim, ó. E já tem lista de espera quase. Já tem lista de espera. Meu Deus! Já tem lista de espera. Mas olha, as mães quando chegam lá, elas olham todo o trabalho, todo o conforto, todo o carinho, todo o ambiente para poder atender muito bem essas crianças. Então elas se sentem confortáveis com isso. É isso aí. Pois nossa, é, Rafa, que olha. legal, né? Mas você vê que bacana, tipo, a oportunidade que São Sebastião dá, porque muitas cidades não dão essa oportunidade. Seu filho, a partir de 6 meses, você já poder ter o acesso à educação infantil, deixar ela numa creche para ser cuidada, gente. Isso é educação de primeira, hein? E olha, Rafa, eu vou dizer uma coisa para você. Eu só não posso dizer aqui que a gente atende 100% da idade em creche por conta da geografia de São Sebastião. Porque nós temos em alguns bairros sobra de vagas. Em outros bairros nós temos déficit de vagas. Mas se você somar a quantidade de vagas que tem disponíveis com a quantidade de interesse em se matricular, a quantidade de vagas disponíveis é muito maior. Mas eu não consigo trazer uma criança de Boiçucanga para estudar, por exemplo, na Enseada. Eu não consigo trazer uma criança de Juqueí para estudar, por exemplo, no Varadouro. Então, nós estamos ampliando, inclusive, nesses bairros mais populosos, que tenham uma migração muito forte, muito grande, que é Camburi, que é Juqueí, Barra do Saí, Boracéia. Todos esses bairros terão creches contempladas em breve. Olha isso, uma boa notícia. Novas creches contempladas em breve. Uma boa notícia para você que está nos assistindo. Mas, pessoal, segura a onda aí, muita criança. Daqui a pouco São Sebastião bate a casa dos 100 mil habitantes, não é? Acho que já está quase próximo. Já está quase, eles começar a contabilizar os bebês que estão nascendo. Precisa, isso que você falou com relação à geografia de São Sebastião. O município precisa disponibilizar escola, creche, posto de saúde, por essa dificuldade que tem das pessoas dos bairros se dirigirem a outros locais, né? Como que é interessante isso. Exatamente, Mara. É uma logística que você precisa descentralizar os serviços, porque a logística ela é muito difícil, né? Para a pessoa que está, por exemplo, em Juqueí, matricular o seu filho aqui na Topolândia. O município tem condições de ofertar o transporte, mas a geografia não permite. Não ajuda, né?
Então, É. nós temos que ir descentralizando esses serviços para dar um melhor conforto aí para os munícipes, para os alunos, para os funcionários também, porque Foi tem isso também, né? Se você tem concentra, funcionário. você tem funcionário que ele tem que se deslocar em vários bairros. E É uma logística grande. Eu já, assim, eu morei em cidades grandes, com mais de 400, 500 mil habitantes, e quando eu mudei para cá, foi uma coisa que eu estranhei, porque assim, você tinha uma escola num bairro, mas atendia quase que Sim. toda a vizinhança. Aí você tem um posto de saúde, não, isso aqui, ó, são os bairros A, B, C, D que atendem. Aqui era praticamente um por bairro. Eu falei, gente, São Sebastião precisa ter realmente muita estrutura e as pessoas, né, os moradores, os munícipes, também ter esse entendimento, porque realmente não tem como. Você não consegue, você está entre o morro e o Sim. mar e não consegue fazer de forma Circular. que é circular, exatamente, um atendimento circular. É só reto. É, É, exatamente. precisa mesmo de muita logística Mas para olha, isso. com tudo isso, Mara, nós não temos a fase obrigatória, que é a partir dos 4 anos de idade, que está previsto lá na LDB, nós não temos um aluno fora da escola, de Costa Norte a Costa Sul. E chega no município, a gente dá um jeito, a gente consegue atender. Desde de 4 anos até a EJA, porque a gente também Sim. atende jovens e adultos, 100% matriculado. Mas é bom, muito bom falar de educação, Demais. né? Agora, Educação é melhor tudo, que né, falar Mara? de educação é falar de educação e merenda. Ó, fala que não é. É verdade, Mara. Então, eu queria aproveitar, Marta, a sua presença aqui, porque amanhã é dia da merendeira. Nós tivemos o primeiro concurso chefe cozinheira escolar para Destaque escolher isso aí e também. destaque, muito legal. O prato que vai fazer parte da merenda, da educação. Eu queria que você contasse para a gente como é que surgiu essa ideia, o que, que nós temos de novidade dentro da cozinha das escolas aqui de São Sebastião. Olha, Mara, realmente é um orgulho a alimentação que a gente oferta aqui em São Sebastião. A gente tem conseguido atender todo o critério que tem do Programa Nacional da Educação Escolar, né? Existe um programa para isso e nós conseguimos, através das nossas merendeiras, ofertar mais de 20 mil refeições dia. 20 Nossa, é mil muita coisa. refeições por dia, elas cozinham todos os dias. E aí o pessoal da alimentação, as nutricionistas, elas falaram, olha, a gente poderia fazer algo para valorizar essas merendeiras, né? Porque muitas vezes a questão do aluno que não está indo muito ao posto de saúde, o aluno que está se alimentando, o aluno que está experimentando novas receitas, passa tudo pela mão da merendeira. E muitas vezes ela fica ali sem ser muito bem valorizada. Ela é só dentro da escola dela. E aí nós tivemos a ideia de promover esse concurso com algumas receitas, alguns cardápios diferentes, para que a gente conseguisse valorizar essa merendeira e trazê-las mais próximas aos alunos. Porque Inclusive, o Márcio, pedindo licença um pouquinho, tá passando umas imagens aqui, o pessoal comendo, aí até se Prato você colorido, pudesse, bem bonito, colorido, né? comentasse um pouco. Muito Olha bom. isso. esses alunos foram os jurados. Olha Foram eles isso. que foram os Olha que jurados, bacana. foram eles que escolheram qual era a receita que mais se adaptou ao paladar deles. E as merendeiras, elas são uma graça, né? Elas realmente usaram aí a sua criatividade para poder produzir todo esse alimento. E a escola Solange de Paula teve a grata satisfação da sua merendeira ser a vencedora. Todos estavam maravilhosos. Eu experimentei Todos. todos. Estava maravilhoso. Mas, né, toda premiação tem que ter um vencedor. E nessa primeira edição foi deixa eu pegar o nominho dela aqui. A, É Cecília, né? a Cecília de Paula, que fez o quibe legal.
Que legal. Ó, O nome já o nome é legal, Nome né? sugestivo, Olha lá, né? a Cecília está passando agora aqui na nossa tela, mostrando o seu prato, que foi o vencedor desse primeiro concurso. Com Uhum. certeza tá dando vontade aqui de comer, hein, Rafa? Fala aí, eu queria ser jurado também. E assim, e tudo que a gente implanta na secretaria, eu tenho essa prática de falar para a minha equipe, olha, nós vamos começar, mas não vamos começar com muita solidez para a gente não parar. Então, novos concursos virão, a gente está aceitando divulgação, sugestões, né, das nossas merendeiras, porque elas de fato merecem todo esse destaque, independente de ser um dia que é comemorado o Dia da Merendeira, mas vou repetir, são 20.000 refeições dia. E olha, é manhã, tarde e muitas escolas também à noite. E elas estão ali. Nunca fiquei, olha, não tem hoje merenda porque não tem merendeira. Não, elas sabem da importância desses alunos se alimentarem bem na escola e elas não deixam de cumprir ali o seu papel, que é ofertar essa alimentação no horário certo para que esses alunos se alimentem. Então, os parabéns a todas as merendeiras, Verdade. né, que recheiam as escolas com os seus cardápios E muito maravilhosos. amor e carinho. Muito amor e certeza. carinho, acho que é o principal, porque com certeza senão a criança não ia ficar lá babando de gostosa que é a comida, porque muitas crianças, se não gostam, eles não comem. E Olha, a gente Mara, vê que come, que vou as falar uma crianças coisa para comem, você. né? Eles comem tão bem que agora as nutricionistas começaram um projeto de fazer a pesagem dessas crianças, olhar se eles não Legal. estão exagerando, porque também tem um limite. É. Por quê? Porque eles estão repetindo, repetindo, repetindo. Isso é um bom sinal. Quer dizer que é saborosa a alimentação que eles estão recebendo. Porém, agora a gente tem que cuidar para não se tornar Uma criança obesa, uma criança né? obesa, Excessos, um né? problema, Um um excesso. excesso. Então tem que ter aquele limite. E isso eu atribuo, Mara, porque como eles começam a experimentar, né, toda essa alimentação diferenciada, eles começam a sentir prazer. E aí eles querem mais, mais, mais. Então tem que ter um controle, né? E as nutricionistas fizeram aí uma tarde de orientação sobre os níveis nutricional para cada faixa etária, com jogos, com atividades, para os alunos entenderem o que ele pode comer e como ele monta o seu prato. Tem que ser um prato colorido, mas eles precisam entender o porquê daquele colorido. E aí eles vão de vento em polpa. É isso aí. Mais uma boa experiência, uma boa ação realizada pela secretaria. E, Marta, eu queria ver com você, porque inclusive você conversou com a gente aqui um pouco antes, né, de começar aqui o programa. Você vai estar em Taubaté, é isso, amanhã, para falar sobre estágio supervisionado. Queria que você explicasse um pouco, que é uma novidade que está vindo por aí também, né? Isso. O que acontece? Nós temos uma fundação que tem uma parceria conosco, que é a FLUP, que faz formação continuada para os nossos coordenadores. E ao longo do ano letivo de 2025, eles fizeram várias parcerias, várias formações para os nossos professores, trazendo possibilidades de como você planejar as suas aulas, qual é a base teórica daquilo, qual é o impacto daquela atividade que você desenvolve com os alunos, enfim. E eles também chamaram alguns secretários, né, convidaram todos os secretários do Vale para uma nova proposta, o estágio supervisionado. Porque o que a gente escuta muito? Que o professor, ele vai para a sala de aula sem ter posto a mão na massa e ele enfrenta aquela diversidade que é uma sala de aula e às vezes ele fica receoso de como ele deve agir. Então, o que a Fundação propôs para os secretários? Se vocês toparem, nós vamos construir um projeto de estágio supervisionado, tendo na outra ponta também as universidades que formam os munícipes daquela cidade. E aí nós vamos, reitoria dessas faculdades, Secretaria da Educação e com a nossa assessoria,
vamos criar um projeto para 2026 de estágio supervisionado. Não vai ser mais aquele estágio onde o aluno senta no fundo da sala de aula, observa a aula do professor, faz um relatório e entrega na universidade. Não, a gente quer mão na massa. Então, ele vai ter atividades práticas para que ele experimente o que é uma sala de aula, como agir diante de 20, 25 alunos numa sala de aula. Que tipo de atividade ele precisa preparar? Então, ele vai pegar a teoria que ele aprende na faculdade e experimentar aqui nas nossas escolas. Então, nós estamos com uma expectativa muito boa com a assessoria da FLUP para que a gente consiga trazer esse projeto aqui para São Sebastião. Inclusive, eu já fiz algumas conversas com a reitoria, né, aqui a Unixul, né, Universidade da Cruzeiro do Sul, aí em Caraguatatuba. O reitor foi muito receptivo e a professora das práticas pedagógicas também. Então, nós vamos fazer uma interface muito boa para a gente preparar esses profissionais, não só na questão teórica, preparar os professores, mas eles já tendo ali na fase do estágio um experimento de como é uma sala de aula. Como se fosse, Mara, o médico, ele não faz a residência, isso. seria mais, a gente está tentando fazer esse paralelo. E amanhã, cada município que fez adesão nesse projeto vai levar a sua proposta. Porque não adianta vir uma proposta pronta, fechada. A gente tem que ver se essa proposta se adequa ao nosso município, à nossa realidade. E aí nós fomos desenhando qual é a proposta que cabe dentro do nosso município e eu vou levar amanhã para apresentar para a FLUP, para a gente verificar se é possível e também trocar experiência, porque outros secretários vão levar também outras propostas, nada é fechado, né? De repente a gente enxerga alguma coisa que dá para a gente também implantar aqui em São Sebastião. E já podemos divulgar qual é essa proposta ou temos que aguardar? Vamos aguardar. A curiosidade. Mas basicamente assim, o aluno que for que vier nos procurar para fazer esse estágio obrigatório, né? Porque é o estágio obrigatório, ele vai ter um tutor dentro da escola, que vai fazer a conversa com a faculdade e vai alinhar o que ele está estudando lá e o que ele vai aplicar aqui. Então, vai ter momentos que o professor não vai falar para ele, olha, senta ali e observa a minha aula. Ele vai falar assim, olha, vem cá, eu vou te assessorar a você dar aula hoje e eu vou estar aqui para te ajudar e para te dar todo o suporte para que a sua aula seja uma aula de excelência. Então, é o próprio professor que vai adotar esse aluno. Por quê? Porque a gente partiu da seguinte premissa, nós precisamos deixar novos professores. Daqui a pouco eu me aposento, daqui a pouco os professores se aposentam, e quem vai substituir esses professores? Então, a gente vai acolher com muito carinho esses estagiários para que eles tenham condições e know-how para estarem dentro de uma sala de aula. Nossa, com certeza vão chegar bem mais preparados, né, com essa vivência e oportunidade. E galera, vocês estão gostando do bate-papo aqui com a secretária Marta Braz? Então, se você está gostando, se inscreva no canal, ative o sininho para receber todas as notificações dos nossos conteúdos aqui do canal da Prefeitura de São Sebastião no YouTube. E tem muito mais, galera. Se vocês quiserem também, podem apontar a câmera do seu celular para a tela para mandar mensagens, soluções, críticas à nossa equipe para a gente apresentar aqui no programa. É isso aí, né, Marinha? Exatamente, o QR Code está Tá aqui no rodapé. A gente aguarda, você se tiver alguma sugestão, quiser falar alguma coisa, aproveitar o programa hoje, tiver alguma dúvida, só mandar que a gente manda a resposta para você. Com certeza. E aproveitando essa questão que a Marta estava falando do estágio, temos muita situação do aluno que ele acaba desistindo justamente por não ter esse conhecimento dentro da sala de aula mesmo? Temos, Mara. Infelizmente, o que a gente observou, principalmente no último concurso público? Muitos professores
ingressaram, né, passaram num concurso público, só que a hora que eles se depararam com a diversidade de uma sala de aula, eles não tinham condições de gerir. Só que ele já estava ali dentro de uma sala de aula, não existia um outro profissional para poder dar essa assessoria. Então, acontece alguns fatores. Ou ele adoece, aí se afasta, ou ele desiste, né, pede exoneração de um concurso que muitas vezes ele buscou, né, se dedicou para isso, ou então ele se cala, ele se fecha, e acho que esse é o pior, acaba criando ali um estrago no desenvolvimento dessas crianças, até que alguém perceba que ele precisa de uma ajuda, que ele precisa de um suporte. Nós estamos com 20, 25 alunos ali na frente diariamente com esses alunos, com esses professores. Então, por isso que a gente teve a ideia de ajudar, porque essas pessoas elas são vítimas do sistema, né? Elas têm uma formação nas faculdades, mas ela não tem a vivência como o Rafinha diz. A vivência dá todo o know-how para a pessoa agir, né? Ou para a pessoa estar frente a uma sala de aula. E os alunos sabem, viu? Os Sim, alunos, eles eles terríveis. percebem quando a pessoa tem segurança ou quando a pessoa está insegura. Não é que a pessoa não saiba, é a questão da segurança. Ela está segura para fazer aquilo ou ela está insegura para fazer aquilo. E isso os alunos percebem. Sim. Pois é. Além dessa preparação nesse período, acho que é a vida inteira, né, Marta? Assim, nesse sentido, que o professor ele tem que estar numa constante formação, porque é que nem a gente disse, a tecnologia vai implementando dinâmicas novas de diretrizes ali da aula, mas também essa questão mesmo da interação com os alunos, né? Então é sempre importante também, né, tanto a prefeitura ou o estado e o governo federal tá oferecendo, e também o próprio professor, né, lógico, primeiramente ter esse interesse de correr atrás dessa atualização, né, E olha, do dia a Rafa, dia, né? nós temos um programa forte de formação continuada, tanto municipal, como em parceria com o governo estadual, como com o governo federal. Então, a gente tem todas essas adesões e a gente oferta sistematicamente formação, desde a educação infantil até a formação passando pelo fundamental e para os jovens e adultos. Então, de fato, o poder público precisa ofertar isso, mas o professor também ele precisa se disponibilizar para poder estar ampliando aí as suas atualizações. Verdade. É isso aí. Você Muito vê que eu não falo aprendizado, né? Muito aprendizado, é sempre bom conversar com a secretária Marta Braz. Verdade. A gente também aprende a cada dia, a cada novidade que você nos traz aqui. E para as pessoas que também nos acompanham de casa, pelo celular, também eu acho que essa é a importância, porque às vezes não tem a oportunidade de acompanhar 100% o que acontece dentro da prefeitura, dentro de alguma secretaria, e essa é uma oportunidade que a gente tem aqui, por isso que a gente conta sempre com a sua presença, com a sua audiência. Tiver alguma dúvida, passar aqui para a gente. E vamos, Marta, foi muito bom mas Foi encerrar hoje o bate-papo, porque senão a gente fica falando horas. Vamos trazer outras oportunidades, com certeza você terá mais oportunidade de estar aqui presente com a gente. Agradecer ao Rafa, minha companheira aqui de bancada, agradecer a Maria Fernanda, que é a nossa produtora aqui, ao Márcio, que está pilotando. Tudo que vocês estão assistindo é o Márcio que está controlando aqui atrás das câmeras. E também hoje a presença do Gabriel Macena, assessor aqui direto da Secretaria de Educação, que sempre também está com essa parceria com a gente. Verdade. É isso aí, Rafinha. É isso aí, Marinha. Eu quero agradecer também os nossos queridos web espectadores que nos acompanham aqui fielmente e todos que estão aqui fazendo parte da equipe, nos ajudando a colocar mais um episódio do Pod da Prefis no ar. E galera, vamos lá, vamos se inscrever no canal. Corre, participem aqui dos nossos conteúdos, ative o sininho para receber todas as novidades. E é isso, queria agradecer com certeza a nossa querida convidada e também quero que ela se despeça aí dos nossos queridos web espectadores. Então a palavra é sua, Marta. Olha, quero agradecer, né, todo o conforto, né,
que a gente sente quando a gente chega aqui para ser entrevistado. Quero agradecer todas as pessoas que estão aí assistindo e a gente poder mostrar um pouquinho o nosso trabalho cotidiano. A gente fala muito isso dentro da Secretaria da Educação. A educação, ela precisa transpor os muros da escola. E ela transpondo esses muros, a gente consegue, de fato, fazer com que a sociedade se torne mais justa, mais responsável e mais agradável também para os nossos alunos. Então, muito obrigada. Todas as vezes que vocês quiserem saber, quiserem alguma informação, nós, lá da Secretaria da Educação, estamos à disposição para prestar conta sobre o nosso trabalho. É isso aí, pessoal. Brigadão, até a próxima.